A paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais esse dia, na presença dEle, buscando a sua face, buscando conhecimento, entendimento, buscando ouvir a voz dEle. Quero convidar você a acalmar o seu coração, a buscar ouvir a voz do Senhor e discernir aquilo que o Senhor tem para falar para a sua vida no dia de hoje. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu nome, queremos agradecer pelo Teu amor e a Tua graça. Queremos pedir, Pai querido, pelo Teu amor e Teu cuidado sobre as nossas vidas. Pedir, Pai querido, que nesta manhã o Senhor possa falar conosco, nos dar instrução, nos guiar, Pai, no caminho que devemos seguir. Oramos em nome de Jesus. Amém. A paz seja convosco mais uma vez. Amém. Louvamos a Deus porque mais uma vez o Senhor nos dá a permissão de estarmos na sua casa. Irmã dos Reis, que a Diane incluiu, ela não está aqui hoje, estava com crise de coluna, temos que orar por ela, para que o Senhor possa estar restaurando as suas forças e as suas energias. Amém. Estamos trabalhando na Escola Bíblica Dominical dentro do tema o processo bíblico da mudança. Não é um processo emocional, não é um processo de 7 passos, mas é um processo bíblico, processo definitivo, que gera em nós a mudança, gera em nós a transformação verdadeira. Na semana passada nós iniciamos o segundo bloco desse estudo, que fala sobre o homem interior e a vida interior, e nós vamos fazer a nossa breve revisão. Nós iniciamos a aula na semana passada, do segundo período, falando que você foi divinamente capacitado para mudar, para ser santo, para viver a vida que Deus o chamou para viver. Não é algo que depende das suas forças, não depende das suas energias, porque nós não conseguimos mudar, nós precisamos que o Senhor nos mude. Normalmente as pessoas vêm à igreja com um problema e o objetivo delas é que elas se sintam melhor. E aí, ao se sentir melhor saindo do culto, elas acham que foi um bom culto. E na verdade nós temos trabalhado esse contexto que é exatamente o contrário. O objetivo da pessoa, ela está errado em buscar apenas a solução dos seus problemas, e sim conhecer o Deus das Escrituras. Falamos também que o objetivo do cristianismo é uma mudança, é uma transformação, mas uma mudança, uma transformação a nível de coração, não uma coisa superficial. Nós temos que ter uma mudança que produza uma vida que glorifique a Deus. Nós falamos sobre 2 termos na semana passada em grego. Um é metanoia e o outro é metamorfoses, entendeu? Que metamorfo, que são 2 palavras gregas que falam sobre mudança. A metanoia, que está lá em Romanos capítulo 12, verso 2, que é a transformação da mente, é uma coisa que transforma o interior. E essa metamorfose é algo exterior. E nós falamos que as mudanças interiores, elas são as primeiras a serem evidenciadas, para depois, exteriormente, nós temos mudança de comportamento. Muitas vezes nós vemos igrejas que se fixam ou se firmam apenas nas mudanças exteriores, que acabam não gerando quase nenhuma mudança interior. Falamos que essa renovação da mente é um aspecto de mudança do coração, e que o nosso coração, ele foi transformado por Deus num coração de pedra em um coração de carne. Falamos também a respeito de Efésios 4, 22 a 24, falando que nós lemos na versão da King James, que é uma versão inglesa, que é: quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Nós falamos bastante sobre essa condição dessas vestes espirituais, que nós temos que ter a obrigação de nós mesmos nos despojarmos, porque nós já somos servos de Deus. E finalizamos na semana passada com a pergunta: o que nós devemos deixar para trás? Nós vamos fazer uma sequência de 4 leituras bíblicas, para então, dentro desses 4 textos, os textos de apóstolo Paulo, que ele vem falando coisas que nós temos que nos despir
e nos vestirmos de outras coisas abençoadas. O primeiro texto é Gálatas 5,19. Gálatas 5,19. Colocou no máximo? Está no mínimo? Está no mínimo. Está no mínimo? Ele é barulhento mesmo. Gálatas 5,19, da abertura das obras da carne, e ele fala: ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Essas são as primeiras coisas que nós temos que deixar para trás, que nós vamos ver individualmente. Romanos capítulo 1, verso 24 a 32, tinha aí, por gentileza. Romanos 1, 24 a 32. Por isso Deus entregou tais homens imundície pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhante aos homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, tolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, perfídios, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os quais tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam o que assim procede. Luísa, Romanos 13, 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Como não fala? Impudicícias. Impudicícias. Rosângela, 1 Coríntios 6, versos 9 a 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E Colossenses 3,5, Menise. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então nós vemos aí uma longa relação de pecados, de coisas que nós temos que nos despojar. E aí esse último versículo que a Benízia leu, ele vem falando da nossa responsabilidade. Nós temos que fazer
morrer essa nossa natureza terrena. É minha obrigação e sua obrigação. Nós vamos fazer uma breve passagem sobre esses tópicos que nós falamos. E o primeiro da coisa que nós temos que deixar para trás, que o apóstolo Paulo ele coloca como se fosse realmente uma vestimenta, é a ambição egoísta. Não é ambição, mas é uma ambição egoísta. É algo que faz com que você pense somente em si. A cultura ocidental, ela trabalha isso. Eu tenho que pensar em mim em primeiro lugar. Se eu pensar primeiro em mim, o outro ele pode ser ajudado. É algo que, inclusive, nos aviões, quando a gente ouve a instrução lá da aeromoça, da comissária de bordo, ela fala, olha, que se tiver uma descompressão. É descompressurização. Descompressurização. Se tiver, vai cair a máscara, primeiro você coloca em si, para depois colocar no outro. Isso aí é bom lá no avião, tá? Mas na vida não é assim. Quando você pensa nessa condição de pensar somente em si, você está sendo um ambicioso egoísta. O outro tópico seria dissensões. Uma pessoa que gosta de causar problemas. Nós encontramos pessoas assim. Você posta alguma coisa, ou você fala alguma coisa, ou você expressa uma opinião, sei lá, e a pessoa ela não está preocupada em defender o seu ponto, ela está a fim de arranjar confusão. A primeira é o quê? Ambição? Ambição. Ambição egoísta. Ambição. Ela está ali, meu filho. Ambição egoísta. A segunda é dissensões, que é a pessoa que gosta de causar problemas. Ela fica feliz em causar problemas. Nós estamos vendo uma série, eu e Rosângela, que tem um cara lá que é o filho do cão. Então o cara ele semeia a contenda de um lado, ele semeia a contenda do outro, e ele vê o circo pegar fogo e parece que ele tem um prazer enorme nisso. Facções são as conhecidas dentro da igreja, as panelinhas, são divisões. As pessoas que gostam de dividir grupos. Então, você é esse pensamento, você é esse pensamento, você não pode conviver com aquele. Isso acontece bastante em igreja no sentido de denominação, em que há denominações que olham para outras denominações e falam assim, vocês não são irmãos, vocês são primos. Se você já foi batizado na igreja X, Y, Z, já foi batizado 3 vezes, mas você veio para mim, você tem que ser batizado de novo. Então você começa a criar uma certa divisão. Dividem-se em partes que estão amarguradas e ressentidas com o outro. Então essas facções têm essa característica da amargura e o ressentimento. A gente vê, por exemplo, na condição do casal lá amoroso, lá que se mata, como é que é? Romeu e Julieta. As famílias, elas tinham facções, eram divisões. Tem um seriado que fala de duas famílias que brigavam lá, não sei o que, os McCoys, não lembro qual que era a outra família. Hã? Bridgerton. Não, é americano. Bridgerton é. Então, Colin McCoy. Inglaterra. Colin McCoy. Não sei o que, McCoy, não lembro, não é isso aí não. Tá? E aí teve uma briga de família há 100 anos atrás, e aí eles continuam com essa divisão. Então são facções. Inveja, querer o que a outra pessoa tem. O cristão olha para essas situações e ele fala assim, nossa, Deus está abençoando, você parece que tem um pensamento assim espiritual por trás, mas por dentro parece que a pessoa está se corroendo, porque ela queria ter o que a outra pessoa tem. Não quer trabalhar, não quer fazer nada, mas ela quer o que a pessoa tem. Embriaguez, ele fala bastante sobre isso, que é o sentido de você beber bebidas alcoólicas em excesso. Isso não é um tema da nossa dominical, mas a gente vê Jesus Cristo participando de várias festas, inclusive das bodas de Cana na Galileia, e se o consumo de bebida alcoólica fosse algo realmente condenado, Jesus ele tinha transformado a água em suco de uva e não em vinho para fazer o povo pecar. Mas isso é outros 500. Nós estamos falando do excesso, o excesso de bebidas alcoólicas. Ele fala também bastante no sentido da sexualidade, e aí nós já tratamos desse tema, em que a sexualidade no mundo greco-romano era uma sexualidade totalmente pervertida. Ele condena isso. Ele fala também sobre a condição da injustiça.
E isso é uma das peças da armadura espiritual de Efésios, que você tem que ter a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? Parece que a couraça da justiça é alguma coisa que você levanta os braços assim, o anjo vem e coloca, né? E você fica com a couraça protegida. Não, a couraça da justiça é a sua prática do dia a dia, em você remunerar as pessoas de acordo com o que elas têm que receber, você dá porções em relação àquilo, você dá oportunidade para as pessoas, não fazer acepção de pessoas. Na verdade, nós somos injustos por natureza e nós temos que buscar ser justos. Nós temos a condição da iniquidade, que é a condição pecaminosa. Eu estou alterando algumas coisas do livro, porque tem alguns conceitos que ou foram traduzidos errado, ou então a pessoa ela tem um pensamento equivocado. Iniquidade, no livro está desejo de prejudicar os outros, não tem nada a ver. Iniquidade é a prática contínua do pecado. É você saber que aquilo é pecado e você continua fazendo a prática. Prática do pecado. Iniquidade é você ter uma prática, um coração endurecido, e você fazer aquilo de consciência, sabendo que aquilo está errado, mesmo tendo sido convencido que aquilo está errado. Junto com a inveja, nós temos a cobiça, que é o desejo de não só de querer ter, mas o desejo de você retirar. Não, é um ponto a mais. Você não está simplesmente desejando na sua mente, mas você está orquestrando uma forma de você ter aquilo para você. Tem inclusive as orações que não são bíblicas, que é: Deus, quebra a empresa do outro, me dá os clientes do outro para vir para mim, porque se eu tiro do ímpio e dá para o justo. Isso não está na Bíblia. A pessoa fala de oração contrária, né? É oração contrária, né? Eu vou orar, oração contrária. Eu sei, eu já falei muito isso. Assassinato, aí realmente ali é a condição de você tirar uma vida humana, mas também só de você falar mal a respeito de uma pessoa, para Deus é como se você estivesse matando uma pessoa. A autora separa, coloca o nome debate, mas na verdade não é debate, é no sentido de contenda, disputa, não no sentido de fazer haver um crescimento espiritual das pessoas, mas no sentido realmente de ganhar discussões. Engano, fala de fraude, de falsidade, malignidade, interpretar mal as palavras ou ações das pessoas, ou dar a pior interpretação sobre sua conduta. Ela fala sobre sussurradores, que também podem ser fofoqueiros, pessoas que gostam de falar nos cantinhos. Olha, eu ouvi isso, olha aquilo. Isso acontece demais dentro do nosso meio humano. As pessoas gostam de uma certa forma, se sensibilizar ou dar uma aparência de sensibilidade e falar aquilo que elas pensam, e acabam gerando desconforto no coração das outras pessoas. Nós temos o problema da ira, que é algo que nós trabalhamos na live em duas quartas-feiras, que é aquela manifestação excessiva. Não é simplesmente uma indignação simples, mas é uma manifestação excessiva daquilo do coração. Por causa de uma coisa pequena, a pessoa ela move o mundo. Caluniador, não só gerar contenda, mas falar mal dos outros, daqueles em especial que estão ausentes. Odiadores de Deus, e aí as pessoas falam: não, esse ninguém tem. E nós já trabalhamos bastante esse conceito, dizendo que uma pessoa que ama a Deus obedece aos mandamentos. E nós, em regra, o ser humano, ele é odioso de Deus, das coisas que ele faz, de como ele age, por causa do seu marido, da sua esposa, ou porque você não tem marido, não tem esposa, não tem trabalho, é porque a política é isso, é aquilo. As pessoas elas são odiosas de Deus porque elas culpam o Senhor. Desgraçado, e essa condição de desgraçado é sem graça. Não é sem graça, né? Como uma pessoa que conta piada, né? Uma pessoa sem graça, não é? É falta de graça de Deus. E a pessoa, não é uma coisa que eu não tenho nenhuma nem outra, né, Luiz? Eu tenho tanto a graça de Deus como a graça nas minhas palavras. Eu faço minha filha rir todos os dias. Ela é uma pessoa feliz, e tanto que ela sorri e ri, entendeu? Mas essa condição do desgraçado é uma pessoa que ela não tem paz no coração. Ela não é uma pessoa que consegue olhar para as situações e ver, não ter esperança.
porque o Espírito de Deus não habita nelas. Orgulho. Orgulho é eu achar que eu sou melhor. As pessoas, elas acham que são melhores. No meio da igreja, as pessoas acham que conhecem mais, que são mais capacitadas. Nós vemos isso bastante dentro do meio reformado. As pessoas, elas acham que a teologia reformada é a solução para todas as coisas, e elas esquecem a manifestação do amor. Então a pessoa, ela sabe termos de grego, hebraico, usam ferramentas teológicas como exegese e hermenêutica, mas não conseguem demonstrar amor ao próximo, que é o básico. Então as pessoas, elas são orgulhosas, elas têm uma autoestima excessiva, um conceito irracional de superioridade, algo que nós vemos, por exemplo, dentro dos nazistas. Os nazistas, eles olhavam para o povo deles como um povo superior, como um sangue especial, em que eles não poderiam se misturar com ninguém, e aí todos os povos tinham que ser subjugados ou mortos. Inventores de coisas más, já citamos isso. Desobedientes aos pais ou desobedientes a autoridades. Tanto a condição da paternidade como a condição de autoridade são coisas que nos são exigidas. Nós temos que ser obedientes naquilo que as Escrituras nos dizem para sermos obedientes. Nós temos o contexto da obediência do homem a Cristo, da mulher a Cristo, da mulher ser submissa ao marido, de nós sermos submissos às autoridades, dos filhos serem submissos aos pais, das ovelhas serem submissas aos líderes eclesiásticos. E esse problema de confusão de autoridade, ou essa condição de você ser desobediente, ele é o primeiro passo, ou o foco de que você é desobediente ao próprio Deus. Você não reconhece as autoridades que são colocadas sobre você. Uma pessoa imprudente são pessoas que agem sem pensar, não agem sem um tempo de oração antes de tomar decisões. A gente vê isso lá em Josué, quando ele aceita os gibeonitas e sem oração, e ele comete todo aquele problema. Efeminado, e aí nós estamos falando dentro de uma condição moral, sexual, pessoas que são entregues à devassidão e aos prazeres sensuais. Cada vez mais essa declaração ou essa forma de agir, ela vai ser condenada. Essa semana, uma semana que passou, retrasada, ela mostra um grande influenciador digital reclamando de uma pregação do R.R. Soares, que falava que os efeminados, os sodomitas, eles não herdarão o reino de Deus. E a pessoa ficou indignada, porque achou que ele foi uma pessoa intolerante sexual. Então, essa semana também foi estendida a lei da Maria da Penha para as mulheres trans. Então, é um cara de 2 metros de altura, parrudão, mas que é trans e é mulher, ele não pode ser tocado, não pode ser falado. A gente vê a condição, por exemplo, a declaração da Anitta, nessa semana que passou, na retrasada também, em que ela fala que o povo americano pensa muito em trabalhar, em crescer, e que o povo brasileiro, ele pensa só em ser feliz e ter relação sexual e transar à vontade, e que ela quer levar esse pensamento para os Estados Unidos. E aí eu comecei a ver uma série de comentários dentro da postagem que ela fez, as próprias mulheres reclamando dela, falando assim: olha, nós estamos lutando para tirar essa figura da mulher brasileira sensual e sexual, e você que está numa posição que poderia combater isso, você está alimentando isso. Então essa condição sexual, que cada vez mais tem sido pervertida, ela é condenada. Tem um pastor, me deu um branco do nome dele agora, mas ele está muito assim, destaque nesse momento, e a palavra dele é muito centrada, e ele tem pregado muito contra essa questão, falado muito sobre essa questão do LGBT. E ele foi até encaminhado para a polícia, e os irmãos estão orando por ele, deu branco agora. E aí ele até falou de uma figura agora que está também muito na mídia, que ela está no mundão agora. E aí estão até querendo bloquear ele no YouTube, sabe? De publicar vídeo no YouTube. Então ele está sendo bem perseguido mesmo, por estar tocando muito nesse assunto de LGBT
os irmãos estavam orando por ele, assim, sabe? Nós temos que ser sábios nas nossas declarações e aonde nós fazemos as declarações. Sim, somos contra, mas temos que declarar isso aonde? De que forma? Entendeu? Porque há guerras que nós temos que lutar e há guerras que nós não temos que lutar. E tudo é uma questão de buscar a direção de Deus, do que Deus quer que fale e quando e de que forma. Então, às vezes você pode perder guerras em detrimento de batalhas. Então, uma situação como essa, tem que ver qual foi a direção que Deus realmente deu a ele, de como ele falou. Pessoas que se levantam contra situações como essa, saibam que vão haver retaliações. Não é que você vai deixar de falar, mas você tem que falar dentro do contexto que Deus te instruiu que você fale, para que você não gere polêmicas. A gente vê bastante isso na internet, em que as pessoas elas levantam postagens que são apenas para gerar conflitos. Então há temas que são sensíveis, e o tema LGBT é um tema sensível. Então você tem que saber como falar e quando falar. Por que você vai gerar confusão se Deus não te comissionou para fazer isso? Se Deus realmente te colocou para você realmente enfrentar uma luta de dificuldade como essa, beleza, enfrente. Mas se não, você tem que tomar cuidado. Uma outra, só para a gente finalizar esse tema aí, eu vi uma postagem da diretora, da coordenadora lá da Disney, lá da Flórida, em que essa mulher, ela determinou que 50% dos personagens da Disney no ano de 2022 e 2023 vão ser LGBT. Entendeu? E nós vivemos nesse contexto. A situação é essa. A bola da vez é homossexualismo acima de tudo. Tá? Nós temos que ter sabedoria no que falar e como falar. Outra coisa que nós temos que deixar para trás ou deixar de nos vestirmos disso são palavras grosseiras, palavras ásperas, amargas. Nós temos que pensar naquilo que nós falamos. Até dentro desse tema da condição sexual e moral, temos que saber falar com pessoas que têm esses desvios da sexualidade dentro do entendimento que as Escrituras falam. O nosso objetivo sempre tem que ser amor, não ataque. E às vezes as pessoas, elas em vez de falarem com amor, elas cospem com amor as palavras. E aí essa ação violenta e agressiva gera uma reação. Talvez se você falar a mesma coisa de uma maneira amorosa, você vai conseguir alcançar vidas. São discursos de ódio. Ontem a gente estava trabalhando sobre isso. A pessoa, ela não fala com amor. Cristo, ele falava contra o pecado das pessoas, exceto em momentos ímpar daqueles discursos de Cristo, os discursos dele eram de amor. As pessoas, quando ouviam Cristo, estando em pecado, como a mulher adúltera que foi pega lá, Jesus, ele fala com amor. E as pessoas, elas não sabem falar. Então a pessoa começa a vociferar, falar palavras grosseiras contra desejos, contra formas de agir. E aí o que você gera é confusão. A Bíblia tem um princípio que fala: exortar com amor. Exatamente, tem vários. Quando você tratar com pessoas idosas, trate como se estivesse tratando os seus pais. Os jovens como irmãos, as jovens como irmãs. E o que tem faltado não é deixar de falar dessas coisas, e sim falar com amor, se submeter. Mas as pessoas, elas têm discursos de ódio. Porque se realmente você está com o objetivo de atrair, você realmente está tendo algo completamente contrário. Você está afastando. Porque se você exaltar com amor, você vai atrair. A pessoa, o princípio de aconselhamento bíblico, um princípio de aconselhamento bíblico é que a pessoa tem que olhar nos seus olhos e tem que ver que você não está julgando sobre o pecado dela, mas você está querendo ajudar.
E quando a pessoa vê isso nos seus olhos, ela simplesmente ela se abre. Mas se ela vê que você tem um espírito de julgamento na sua vida, o que vai acontecer é que ela se afasta. Então nós temos que tomar cuidado com as palavras e como nós falamos. Ladrões, pessoas ávidas de ganho, que oprimem os pobres. Essa condição de ladrões, ela engloba tanto a cobiça, como a inveja, como a falta de justiça, em que você tenta de todas as formas fazer com que os seus recursos eles sejam elevados e os outros, mesmo que necessitados, eles sofram. Então a gente vê, por exemplo, as pessoas que roubam das marmitas infantis. Eu estava vendo uma reportagem lá, comida estragada lá numa escola, e aí o jovem convida o prefeito ou o governador para vir almoçar com eles, comer aquela comida que ele liberou. Então são pessoas que são ladrões, ávidas por juntar recursos, independente de quem estejam fazendo sofrer. Lembrei o pastor Mocelino, que estava me ferindo. Tá? Tumultos, embriaguez, nós já falamos. Comportamento lascivo, vem novamente falando das condições de sexualidade pervertida. E aí vem repetindo conflito e inveja. Tá? Você tem algum desses pecados na sua vida? Com certeza, nós temos pecados como esse nas nossas vidas. Pode ser não num grau que seja latente, que as pessoas todos vejam, mas pode ser que esteja aqui dentro do teu coração ainda, como dentro de um balão de ensaio, como uma preparação desse pecado. Porque da mesma maneira que o homem novo interior, ele começa a transformação de dentro para fora, o homem que é mau, o exterior, ele é influenciado por aqui dentro. Então a maldade, a pecaminosidade, a palavra de Deus diz que os assassinatos, as contendas, os dolos, os problemas, eles nascem dentro do nosso coração. Pode ser que você não esteja numa condição como essa, já de uma maneira escancarada, mas pode ser que o seu coração esteja contaminado. Você pode lutar contra alguns ou muitos desse pecado hoje, mesmo sendo cristão, mesmo sendo cristão. Essa ótica de que o cristão não peca, essa ótica de que o cristão não fica doente, que o cristão não passa dificuldade financeira, que o cristão não morre. Não, estávamos vendo outra série lá, a mesma série, em que uma moça lá, uma rainha, ela ficou lá com câncer no seio e ela morreu, e a mãe estava indignada. Como é que permite? Como é que pode? Então a gente gera esse tipo de contexto assim, como se o cristão não pudesse ficar, mas o cristão fica. Então nós temos que aprender que como cristãos, nós sim somos pecadores. Dos braços da teologia reformada fala que nós somos totalmente depravados. Falava ontem com um amigo e ele falava assim: poxa, cada vez que eu aprendo mais de Deus, mais eu vejo que eu não sei nada. E eu falei para ele: olha, o problema é que a gente acha que quanto mais a gente sabe, mais a gente vai se limpar e mais a gente fica... Não, cada vez a gente vê a pequenez nossa. É aquela visão de João Batista: importa que ele cresça e eu diminua. Tem uma ilustração que eu já contei para vocês, que eu vou contar de novo agora, que ela é pertinente, que fala sobre o reitor da Universidade de Harvard, alguns anos atrás, talvez mais de 10 anos atrás, e aquele homem, toda vez que ele entrava na sua sala, ele se ajoelhava e praticamente ele encostava a testa dele no chão. E as pessoas ficavam meio em conflito: será que ele é um muçulmano? Por que ele está fazendo essa reverência, né? E todas as pessoas que indagavam a ele por que ele fazia aquilo, ele convidava as pessoas a fazerem aquilo. Eu já fiz isso várias vezes em sala de aula. E aí tinha um papelzinho, quando a pessoa se aproximava do chão, ele via, ele estava escrito em letras bem pequenininhas, fonte bem pequenininha: importa que ele cresça e eu diminua. Fez com você? Então essa condição é a condição de que o homem tem que reconhecer. Ele reconhecia como reitor da maior faculdade, universidade talvez do mundo, mais reconhecida, e ele entendia que ele estava naquele cargo pela vontade de Deus. Então quanto mais eu sei, mais eu consigo ver as minhas imundícias. Então você, como cristão, sim, você peca. Você nunca estará completamente livre de todos os pecados enquanto estiver na terra.
E essa também é um jugo que é colocado sobre os nossos ombros, que nós temos que ficar livres dos pecados, porque se Jesus Cristo voltar, nós tivermos pecado, nós ficaremos. Aí eu estou lá comendo uma picanha, entendeu? Deliciosa, e aí eu já estou cheio, e eu falo assim, vou comer mais um pedacinho. E aí você come, você demonstra a sua gula, Jesus Cristo volta, e por conta daquele pedacinho de carne que foi gula, você fica. Isso não existe, gente. Você nunca estará completamente livre de todos os pecados enquanto viver na terra. Mas pela graça de Deus, ao crescer em Cristo, você verá uma redução dos seus hábitos pecaminosos e um aumento do pensamento e comportamento justo. Você vai ver que o teu coração ele vai pender um pouco mais para as coisas do Senhor. Você vai se sentir incomodado em relação a certas práticas, em relação a certos comentários, em relação à forma de agir com as pessoas. Situações que para você antes eram normais, elas começam a ser conflituosas no seu coração, porque há o Espírito Santo dentro do seu coração. Aquilo que antes você fazia de uma maneira tranquila, você não faz mais. Efésios 4:22, por gentileza. Gente, por gentileza. Efésios 4:22. No sentido de que, quanto ao prato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Acertou dessa vez, hein? Falou concupiscência, hein? Não é concupiscência, é concupiscência. São as. Hã? São as. As concupiscências. As concupiscências. Ciências, não é ciências. Tá? Efésios 4:22 nos diz que o velho homem ele se corrompe com as concupiscências enganosas. E eu sou o velho homem, apesar de ser novo homem, eu sou uma nova criatura, mas eu também sou uma velha criatura. É essa luta o dia inteiro, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Você quer agir de uma maneira e você não age, você não quer agir daquela maneira e aí você vai e age. A nossa carne, velho homem, estará conosco até o dia em que deixarmos essa terra. É como havia uma punição além da cruz na época do Império Romano, em que era extremamente cruel. A pessoa, quando matava alguém de uma forma maldosa, o que eles faziam algumas vezes é amarrar aquela pessoa morta ao corpo daquele homem vivo, de tal maneira que ele tinha que carregar aquele homem. E aquele homem, aquele outro ser humano que estava morto, ele, com o passar do tempo, ele ia apodrecendo. E aquela enfermidade acabava passando para o corpo da pessoa e a pessoa morria em agonia. Esse velho homem nós vamos carregar até o fim dos tempos. E se nós permitirmos que esta carne podre, que é o velho homem, nos contamine, nós vamos ficar grandes. A solução para isso é nós cada vez mais nos alimentarmos do Espírito, para que essas carnes podres elas não nos influenciem. Se este velho homem ele for alimentado, ele vai passar a ter vida, força, ele vai florescer, ele vai se tornar cada vez mais forte e cada vez mais você vai se corromper. A corrupção é algo que apodrece as nossas vidas, faz com que os nossos corações eles fiquem cada vez mais endurecidos. Aquele coração de carne que foi colocado por Deus em nós, ele começa cada vez mais a ter efeitos, cada vez mais aquela transformação ela começa a se reverter e você começa a agir novamente como um velho homem. A carne não se alimenta de bondade, ela é alimentada por pensamentos e desejos pecaminosos que levam a outras ações pecaminosas. E a carne,
ela tem desejos que são insaciáveis. Você não consegue saciar a carne nos seus desejos, nos seus piores desejos. Nós temos que entender isso e lutar com essa enfermidade. E aí a condição do câncer, ele é o exemplo mais claro. Se você deixar o câncer ele caminhar à vontade, ele vai tomar conta de tudo. Pastor, só para assim, em Hebreus 12, o versículo 1, fala que a gente, diante do exemplo de Cristo, né, fala que a gente está cercado de uma nuvem de testemunhas, né? Então devemos nos desembaraçar de todo o peso e pecado e que nos assedia, né, e correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E tem um restante, né? Todo mundo em casa. não, estou dizendo, quando vocês expuseram um versículo bíblico, diga o que ele está falando em relação ao que nós estamos comentando, tá? Para que não seja só a leitura bíblica, mas também seja Então, mas é desembaraçar desse passado, é isso que eu quero ouvir você falar. revestir da coragem, Perfeito. revestir da nova roupagem que você tem empregado. Né? Exatamente, é isso que eu estou falando. Então você lê o versículo, você traz o entendimento que você teve da palavra, que é exatamente essa condição de você vestir com uma nova veste e se desvestir ou tirar da veste do velho homem. Nós temos mais 5 minutos, mas eu vou... Não, mais 5 minutos eu vou encerrar agora esse primeiro período para a gente voltar às 10h45. Nós vamos para o nosso intervalo e quero convidar você a não dispersar, senão você não volta. Que Deus te abençoe e te conceda graça.